Eu fui buscar meu filho lá no Ingá. E a Vivian viajou com as meninas e a gente ficou de moto. E no meio dessa chuva, a locomoção de moto é mais difícil, né? Porque a gente fica dependendo sempre da chuva. E nesse dia, eu chego ali voltando já na praia de Caraí e começa a chuviscar. E eu olho para o meu pé, eu estou com um tênis de camurça. Falei, Senhor, vai acabar com o meu tênis, porque não é só a chuva que cai de cima, mas são as poças, né? E às vezes vem um carro, joga água e o tênis acaba, é horroroso. Mas naquele momento ali, no final da praia de Caraí, eu falei assim, poxa, mas foi o Senhor que me deu esse tênis, o Senhor pode me dar outro. E o tênis é teu, Senhor. Agora, se o Senhor fizer parar a chuva, o Senhor é poderoso para isso. E aí, já na subida da Frois ali, eu senti que a chuva estava parando. Chegou no início de São Francisco, eu tenho um pensamento. Depois do túnel vai estar tudo seco. E ali em São Francisco ainda estava molhado. E eu fui, já não tinha mais chuva. Cheguei do outro lado do túnel e estava tudo seco. E aí eu ainda tive a audácia de parar no posto de gasolina para botar gasolina. Eu falei, não vai chover, a chuva não vai me alcançar, porque Deus é poderoso. Aí eu falo, esse testemunho é para salvar meu tênis? Porque na hora que eu estou pedindo a Deus, eu falo assim, se o Senhor não tiver nada mais importante para fazer com essa chuva, se não, pode fazer. O Senhor, dono de todas as coisas, o Senhor tem a sabedoria suficiente para controlar tudo e para fazer o melhor. E eu confio no Senhor. Mas o Senhor também é poderoso para acabar com essa chuva até eu chegar em casa. E é assim que eu acho que a nossa vida deve ser. Amém? Amém. Vou convidar, primeiro vamos ouvir a palavra de Deus. E eu vou convidar meus irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de 1 Coríntios. Vamos ler o capítulo 3, versículo 10 a 17. 1 Coríntios 3, versículo 10 a 17. Vamos lá. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce e o outro está edificado sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita entre vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E Paulo aqui está falando aos coríntios, e ele usa a metáfora de uma construção. E falando sobre construção, nós somos construtores natos. Aí eu estava lembrando das minhas filhas estão com a Vivian, passeando lá em São Paulo, visitando a irmã, e me fez me lembrar muito delas, porque sabe aquele negócio da síndrome do ninho vazio, que os coroas têm, né? E eu acho que vai demorar a chegar um pouco para mim esse tempo, porque a minha filha mais nova tem 3 anos ainda. Mas eu sei que quando as
filhas começam a casar, vão deixando a casa fica vazia, só resta o casal. E dessa vez restamos lá em casa, eu e o Bernardo. E a casa está mais arrumada, apesar de serem 2 homens. A casa está muito quieta. E eu lembro das construções que elas, desde pequenininhas, elas fizeram lá em casa. É cabaninha, é brinquedo que pega peça de um, pega a peça de outro, começa a construir, edificar aquele negócio mirabolante que depois você vai ver, cara, que criatividade, que coisa maravilhosa. E quem nunca brincou de Lego, né, com seus filhos? O Lego é um brinquedo incrível, que você podia comprar pronto, mas ele vem todo desmontado e o prazer está ali só em montar aquele negócio, né? É um carrinho que custa 3 vezes mais do que se você comprasse pronto, mas você tem o prazer de montar. E depois aquilo desmonta, as peças se perdem. Lá em casa a gente tem um balde cheio de Lego e as crianças continuam construindo coisas mirabolantes com aquilo. Mas é muito legal ver, porque a gente nota que nós, desde crianças, nós queremos construir. E depois que a gente passa de criança, a gente começa a virar adolescente, jovem, e as nossas construções elas começam a ficar mais audazes. A gente já vê jovens ambiciosos, querendo construir coisas. Eu lembro que, na minha infância ainda, eu morava numa rua sem saída, de vez em quando tinha umas festas, e naquela época eu ainda participava de algumas festas culturais, e eu vendia fogos de artifício, na época de julho, e a gente montava uma barraquinha, pegava aquela caixa de alho, né, fazia tipo um telhadinho com ela, não sei quem é que conhece ali, quem é dessa época, no caminho de Tribobó tinha uma fábrica de fogos, e a gente passava ali, eu pedia, pai, para, e a gente comprava caixa de estalinho, caixa de bombinha, até cabeça de nego, e vendia para a garotada da rua, estava sempre aquilo ali fomentando, e a gente falava, cara, ganhei um dinheirinho, que legal. E naquela época o que a gente fazia era ir comprar uma roupinha. Teve até uma festa que a gente tocou a barraquinha de churrasco, que negócio bom de vender. Deu uma grana, eu acho que era a barraquinha que dava mais venda. E a gente, no final, saiu assim com aquele bolso cheio de dinheiro, aquelas notas todas dobradas, e a gente pega a nota, bota no bolso, e primeira coisa que a gente faz na segunda-feira, vamos lá em Caraí, para a gente ir lá na Headley. Todo mundo lembra disso, né? Eu tenho muita gente da minha idade. Então, e aquela ambição, ela vai crescendo. E a gente pode ver que os jovens, eles parecem são mais ambiciosos, eles querem construir coisas assim que envolvem mais risco. E os velhos não, os idosos, né, falando assim com mais carinho, as pessoas vão ficando mais velhas e a gente vai começando a buscar mais segurança nas coisas. E você pode ver qualquer investidor, qualquer consultor de investimento, ele vai falar, o perfil do jovem é arriscado. E o perfil dos mais idosos, ele é um perfil mais seguro, né? E o importante, na verdade, é o que cada um quer com essa construção. Nós buscamos coisas, muitas das vezes, para um conforto, para uma segurança, como eu acabei de falar, para um status, um acúmulo de bens, e as construções que eu falo aqui não se limitam a construções de imóveis ou edificações físicas, mas muitas vezes a gente constrói coisas através do nosso intelecto, a gente busca estudo e a gente quer um status através desse estudo, a gente quer que as pessoas nos reconheçam e nos deem importância a partir disso. E aí a gente vê Paulo fazendo isso com os coríntios. O que acontece com Paulo? Paulo está lá, Paulo vai a Corinto, e ele implanta uma igreja em Corinto, e ele fica, parece que 18 meses lá implantando essa igreja. Depois, dentro das viagens missionárias dele, ele volta para Éfeso, junto com Áquila e Priscila, e depois ele, lá em Éfeso ainda, ele descobre um homem chamado Apolo, e ele fala, Apolo,
você é o cara, você vai voltar lá para Corinto e você vai ministrar sobre aqueles homens, é um evangelista, você vai levar essa palavra, você é eloquente, você é um cara que eu creio que vai levar coisas de valor para aquela comunidade. E a gente sabe, através da primeira carta aos Coríntios, que Paulo havia escrito uma outra carta que se perdeu, e nessa carta já havia problemas, porque ele vai falar, instruir os coríntios a buscarem uma separação daquilo que eles estavam se unindo. Eles estavam começando a se unir a pessoas que praticavam muita imoralidade, e estavam se misturando com aquilo ele sabia que ia destruir aquela comunidade. Mas na primeira carta, que a gente conhece, essa que não foi perdida, a gente vê Paulo falando entre o primeiro e o quarto capítulo de um problema grave que existia na igreja de Corinto. E esse problema era um problema de divisão. Os coríntios eram um povo uma cidade que se situava na Grécia, uma cidade cosmopolita, uma cidade rica, uma cidade que hoje existe até um canal, mas ela meio que une dois mares. Então era uma rota de comércio muito importante. Hoje o canal de Corinto ele consegue ligar, eu acho que o mar Cáspio ao Adriático, e os navios passam por ali. Naquela época não, um chegava de um lado, tinha um outro porto do outro lado, e eles transitavam com aquelas mercadorias, e as pessoas passavam por ali deixando muito dinheiro. Então eles eram uma cidade que possuía toda essa riqueza, uma riqueza financeira mesmo, e eles tinham uma cultura que envolvia muito a questão da sabedoria. O que acontece? A gente sabe que na Grécia surgiram os maiores filósofos, Sócrates, Platão, e essa cultura ela já vinha de antes, e aquilo envolvia, sempre que existe alguma coisa no mundo, como nós hoje nos inserimos, nós estamos aqui em Niterói, e a gente tem um pouco da cultura de Niterói, daquilo que a gente vê se praticando ao redor da gente. Se você for para São Paulo, você já vai ver que as pessoas lá são um pouco diferentes, talvez mais cosmopolitas, porque lá envolve um outro tipo de cultura, mais centrado em grandes centros, em grandes negócios. E lá entre os coríntios existia essa questão cultural que envolvia todos eles, até dentro da igreja. Mas Paulo ele vai falar sobre algo muito importante que não poderia haver numa igreja fundada, porque apesar de existir uma cultura que nos envolve, que nos cerca, ela, na verdade, é uma cultura que nos cerca, mas não pode nos envolver. E o que começou a acontecer entre os coríntios? Eles começaram a se dividir. Em prol de quê? Eles começavam a olhar para um, eles começavam a olhar para o outro, e eles começavam a falar: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E outros até falavam: eu sou de Cristo. Mas o que tem de errado falar eu sou de Cristo? Cristo não nos fez para nos tornarmos divididos. E ali naquela igreja, ele vem apresentar essa metáfora para dizer o seguinte: o fundamento é Cristo. O fundamento é Cristo, e Cristo não suporta divisões. Então ele lança esse fundamento e ele começa a indicar que após o fundamento, um fundamento que não pode ser perdido, começam a vir as edificações. E ele primeiro, ele compara os ministros como se fosse, a igreja como se fosse uma lavoura. E olha, ele fala, numa lavoura tem quem plante e tem quem regue. Então, eu plantei a igreja, eu vim aqui, passei 18 meses com vocês, e agora está Apolo, e Apolo está regando vocês. Não existe nada de errado em Apolo, não existe nada de errado comigo, porque eu fui muito prudente ao estabelecer essa construção no meio de vocês.
E eu construí ela nas bases certas, mas agora eu vejo que vocês estão se perdendo. Mas eu sei que a verdadeira edificação, o crescimento, quem dá é o Senhor. Nós não temos importância como ministros, mas o Senhor é o responsável pelo crescimento, e Ele o faz da melhor maneira, segundo aquilo que está nos corações daqueles que pertencem à Igreja de Cristo. Então, nós somos os construtores. Aqui Paulo está falando, talvez, mais acentuadamente em relação aos ministros, mas vocês podem ver que no capítulo 4, ele vai falar de uma forma mais detalhada que o que ele fala para os ministros, isso vai inferir sobre nós. O que nós precisamos ter em mente, a partir de agora, que nós estamos construindo algo aqui. Uma igreja com I maiúsculo. Nós podemos ver, as edificações do templo, nós podemos ver o que nós chamamos de altar, e nós podemos ver tudo físico. E olha, nós podemos nos orgulhar dessas edificações, talvez. Nós podemos nos orgulhar de uma ou outra pessoa que ministre sobre nós. Poxa, muito legal o que ela fala. Poxa, ele é muito estudado. Caramba, como esse cara é sabido. Ele é intrépido, meu Deus. Mas o que Deus está falando aqui, que a verdadeira construção que Ele faz, o templo do Senhor, é a igreja de Cristo, somos nós o templo do Senhor, e a igreja de Cristo, com I maiúsculo, é o que importa, e nós precisamos construir isso. E qual é o nosso contexto hoje, como igreja de Cristo? Vamos pensar nisso, porque nós vemos que todo esse envolvimento cultural, ele tem trazido para o meio de nós coisas que não são de Cristo. Existe um risco e um perigo muito grande disso nos envolver como pessoas e servos que precisam edificar e que serão cobrados por isso. É incrível que o texto, ele fala sobre uma construção e depois ele vai falar sobre um fogo que vem para destruir essa construção. E a gente nota que nós seremos provados num dia. E ele fala o dia, com D maiúsculo. E é o dia do Senhor. É um dia que vem para provar as obras de cada um de nós. E nós seremos provados de uma maneira que talvez não reste nada. Porque ele usa de materiais, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Se você for notar, ele vai meio que reduzindo. Mas nós sabemos que as últimas 3 são combustíveis para o fogo. Enquanto as primeiras, nós entendemos que elas são apenas purificadas pelo fogo. E esse fogo, ele vai vir no último dia, mas ele ainda vai vir antes. Mas o que nós estamos construindo hoje aqui como igreja, e eu lanço essa pergunta para a nossa comunidade, como nós estamos construindo edificações maravilhosas, tudo perfeito, tudo limpo, ar-condicionado, luxo, iluminação, luxo. Nós temos livraria, nós temos uma sala de oração, nós temos uma cantina que pode ser muito proveitosa para muitas coisas, mas enquanto nós estamos aqui, e eu estava prestando muita atenção no louvor, e todos vocês respondem muito bem aquilo que é louvor e adoração ao Senhor. Todos vocês levantam as mãos e dão graças ao Senhor por estarem aqui num domingo, podendo adorar ao Senhor. Mas eu pergunto para vocês, quem essa semana teve a oportunidade de sentar com outro irmão e tomar um café? Eu tive. Eu vou falar, não há nada mais rico do que sentar com o irmão, tomar um café, conhecer mais da vida dele, da profundidade
que existe nessa relação, uma relação que é a resposta da base que Cristo tem construído na nossa vida. Ele não nos construiu para nós chegarmos aqui no domingo e nos orgulharmos de uma construção, para nos sentirmos bem, confortáveis. Mas esse mundo tem lançado individualidade sobre a nossa vida. Olha, ontem eu tive uma grata surpresa, uma infeliz surpresa, porque como nós ficamos sozinhos, eu e meu filho, eu pude notar que meu filho não tem amigos. Aliás, ele tem. Ele tentou de manhã conversar, e eu falei, ele tentou chamar mas esse amigo estava ocupado, e eu falei, filho, liga para mais algum amigo teu, eu vou te levar. E eu estava, assim, meditando sobre a palavra, queria preparar algo, assim, até o último momento eu fico tentando construir alguma coisa, mas quando ele estava lá, cara, não posso deixar ele sozinho, assim, em casa, vai assistir televisão, vai fazer o quê? Não, meu Deus, é importante, se é importante para mim ter relacionamento com outras pessoas, é mais importante para ele ainda. E eu falei, filho, liga para um amigo, eu vou te levar lá, eu te busco, faço o que você precisar, mas ele não, papai, eu vou ficar aqui. E eu me lembrei da época que eu estava cuidando dos adolescentes, ajudando no ministério, e era muito difícil construir eventos assim, para a gente se relacionar, para a gente se divertir, para a gente compartilhar a palavra de Deus, para a gente levar a palavra de Deus. As crianças, os adolescentes, elas não têm mais uma vida assim de relacionamento. E eu sempre me perguntei, por que isso? Porque na minha época, enquanto a gente estava construindo barraquinha, a gente estava indo todo mundo junto, se abraçando, brincava na rua. Eu nunca passei um dia sozinho. Eu sempre tinha relacionamento com alguém. A gente tinha aquele telefone que fazia e, cara, não é a mesma coisa, a mesma facilidade de comunicação que a gente tem hoje, mas eu ligava para os meus amigos, e aí, está em casa? Vamos fazer alguma coisa? Vamos brincar na rua? Vamos sair? Vamos ao cinema? E aí eu tinha esse relacionamento com os meus amigos. Quando a gente era da igreja, uma igreja muito grande, com 14, 15 anos, a gente passava o dia na praia. Eu morava no Fonseca, pegava um ônibus, ia para Icaraí, encontrava com o pessoal, às vezes não, pegava outro ônibus, o 39, saltava ali no início de Piratininga, passava o dia inteiro ali, e era muito bom. A gente conhecia um outro com uma profundidade muito maior do que as pessoas se conhecem hoje. Mas o que está acontecendo hoje? A individualidade, ela está reinando sobre o mundo. E parece que na igreja nós estamos sendo envolvidos por essa individualidade também. O descartável das amizades, né? Você tem uma amizade, mas você não sabe se essa amizade vai durar. Então eu estou com a minha amizade hoje, mas eu não confio nessa pessoa o suficiente para me entregar para ela. Ou no primeiro vacilo que ela me der, eu falo, eu não quero mais essa amizade. Com a igreja idem, quantas pessoas já passaram por aqui e não entenderam que nós exercemos o pleno amor de Jesus Cristo nessa base que nós estamos falando aqui. Por quê? O pleno amor, ele vai falar o quê? Imagina que você está na rua e você ouve uma pessoa que você não conhece tomando um golpe. Você vai ficar quieto? Tem gente que sim. Tem gente que vai falar, eu não vou me meter nisso. Pô, vai dar errado, o cara vai ficar chateado comigo, às vezes vou ter trabalho, depois vou ter que ir na polícia, prestar depoimento. Ah, meu Deus. Mas o verdadeiro amor, ele vai falar. E assim acontece aqui na igreja. Se eu amo vocês, eu preciso falar, mas eu preciso que vocês tenham um mínimo de abertura para que eu fale na vida de vocês. Eu não estou falando eu como um exemplo único, mas a ideia é que cada um fale na vida do outro aqui dentro. Por isso,
nós pregamos aqui sobre relacionamentos de aliança, porque a verdadeira aliança, ela se dá dessa forma. Mas a superficialidade, ela tem corroído as nossas vidas. E hoje, talvez, o desafio dentro da igreja é uma profundidade. As pessoas não querem entender. Elas não querem saber mais do que aqui, porque aquilo ali pode importar numa mudança de status dela, uma mudança de ações dela. E é dessa forma que Paulo começa a falar aos coríntios, porque eu não posso dar alimento sólido para vocês, eu tenho que entregar leitinho, sabe por quê? Porque vocês não conseguem entender a profundidade daquilo que eu estou entregando. Vocês não podem entender que aqui o alimento sólido, ele é muito mais para a vida de vocês. Enquanto vocês estão procurando bênção para remediar um problema que vocês mesmos criaram, eu tenho algo escondido que é muito superior a essa bênção que vocês estão procurando. E o que você está construindo, meu irmão? A Bíblia fala que um dia todos nós estaremos diante do trono do Senhor. Todos nós estaremos diante do trono do Senhor e nós seremos testados pelo fogo. Essa semana eu fui a um enterro. O irmão do meu pai faleceu e eu fui lá. Eles são católicos, assim, culturais, e nós chegamos lá. Sempre que existe um aniversário na casa da minha mãe, um evento na casa da minha mãe, a gente tem a oportunidade de falar alguma coisa para eles, de ministrar uma palavra ali. A gente não deixa de fazer um culto nessa celebração, e eles já conhecem a gente, mas depende de um coração aberto para isso. Mas eu fui lá e fui sem pretensão nenhuma, não fui chamado para falar, para nada, mas chegando lá, começou a cerimônia, e uma pessoa veio com uma fichinha, um panfleto assim, mas aquele panfleto já plastificado. Você vê que é a mesma coisa que é feita para todos os enterros. E começa a capelã a falar. E enquanto a capelã estava falando, eu lembrei de um trecho do livro de Leonard Ravenhill, Por que tarda o pleno avivamento? E o capelão estava falando com um preso que já estava indo para o corredor da morte. E esse preso está ouvindo aquelas palavras sem vida, e ele, de repente, ele olha para o capelão e fala: você acredita nisso? E o capelão fala: acredito. Se você acreditasse nisso, você estaria correndo pelas ruas, gritando isso, porque muitas pessoas estão sendo perdidas. E nós parecemos hoje que nós não acreditamos nisso, dada a nossa inércia de fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer, porque nós estamos cuidando muito mais da nossa vida do que aquilo que Deus nos entregou para fazer. E aí, uma curiosidade, eu estou ouvindo aquela capelã, né? Antes um pouquinho da capelã poder falar, a esposa do meu primo, ela olha para mim e fala assim: você vai falar? Aí eu olhei para ela assim e falei: acho que não. E ela falou assim: mas o que você fala é tão bonito. Eu falei: legal, é Jesus Cristo. E aí começou o enterro, teve aquela cerimônia, e nós fomos depois com o corpo, né, aquele ritual. A gente vai até o lugar do enterro, do caixão, e aqueles homens começam a trabalhar ali, bota cal, tira mármore, bota o outro negócio no lugar, desce o caixão, e no meio desse movimento, a minha prima, não a esposa do meu primo, ela olha para mim e fala assim: Augusto, você quer fazer uma oração? Aí eu falei:
posso fazer. E eu começo a ver aquele movimento, eu falei, gente, nunca vi alguém fazer uma oração agora, nesse momento. Mas, cara, que oportunidade. Eu tinha pedido isso lá dentro, enquanto a moça falava. Eu tinha pedido a Deus, Deus, se eu quiser falar, eu venho aqui para falar a tua palavra, eu não venho para falar nada. E aquelas pessoas beijando o morto, e eu, cara, não pode ser isso. Não pode haver esse engano. E aí você tem todo o cuidado para poder falar alguma coisa, né? E quando os caras terminaram de fazer os procedimentos lá, e as pessoas começaram a se virar para o lado, eu olho para o céu, literalmente, levanto minha voz e começo a falar. E eu vou te falar, eu nem lembro direito o que eu falei, mas eu falei, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Certo como meu tio está ali, um dia todos nós teremos um encontro com Deus, para o bem ou para o mal. O horário de despedida já passou, porque despedida se faz em vida. O que está ali é só um corpo. E eu senti o poder fluindo através da minha vida naquele momento, para a glória do Senhor, porque eu não estava me importando se eu estava falando alguma coisa que pudesse não ser bem compreendida, mas eu estava me importando com aquelas pessoas que precisavam ouvir a verdade. Mas todos nós, um dia, seremos cobrados. Todos nós, um dia, e aí quando eu olho para o meu tio, naquele caixão, eu falo, acabou. Ao homem só é dado morrer uma só vez, e depois verá o juízo. E eu lembro da minha vida, quando eu era adolescente, o que eu estava construindo, e eu tinha sonhos, talvez sonhos menos concretos, ser jogador de futebol primeiro, como a maioria das crianças. Depois, hoje em dia, eu acho que os adolescentes já pensam, eu quero ser youtuber. Acho que é o sonho de muito adolescente aí, pouco concreto. Mas quando jovem, eu comecei a ficar ambicioso. E eu começo a ficar ambicioso, Nunca fui tanto de estudo na minha adolescência, sempre fui muito malandro. Gostava mesmo de sair, de praticar esporte, mas eu comecei a ficar ambicioso em relação àquilo que eu entendi que o trabalho poderia me promover. E talvez esse seja o cerne daquilo que a gente constrói. Todo mundo, quando constrói alguma coisa, tem essa regra. O cara quer alguma coisa, algum benefício, algum conforto, algum status a partir daquela construção. E eu comecei a construir minha vida e queria os benefícios que o trabalho estava me oferecendo. E eu, como eu acho que a maioria de nós, a gente escolhe profissão ou pela necessidade, é aquilo que aparece na nossa frente, ou, se você puder conseguir se planejar um pouquinho mais, você vai escolher a sua profissão de acordo com aquilo que ela pode te beneficiar. E eu comecei a trabalhar em multinacional, depois eu vi que não era bem aquilo que eu queria, e aí daqui a pouco eu fui fazer concurso público, mas no meio do caminho faz curso, faz faculdade, faz uma faculdade, faz outra faculdade, depois vai fazer outro curso, aí depois você pensa em fazer mestrado, doutorado, porque as pessoas vão te reconhecer melhor, se você tiver, mas eu dou graças a Deus, porque o Senhor, na sua infinita misericórdia, foi guiando o meu caminho. Ele me tirou da primeira multinacional. Quando eu fui fazer um concurso, eu fiquei por uma questão, mas era um concurso que eu iria para longe, e eu entendi naquele momento que o segundo concurso, que eu não dava a mínima atenção, e é onde eu trabalho hoje, fiz sem pretensão nenhuma, fiquei bem colocado, e trabalho até hoje. E Deus foi promovendo o meu caminho ali dentro do meu emprego, de uma forma também que eu não vou me delongar aqui, mas foram muitas coisas que aconteceram, várias vagas em outros setores,
sessão para a prefeitura, com cargo alto, que eu entregava sempre para Deus. Eu falava: Senhor, se for isso que o Senhor tem mesmo, eu vou me candidatar, mas se fosse o que o Senhor tem, abra a porta. Se não, fecha, por favor. E ele foi fiel desde o início, porque ele entendeu que eu estava entregando para ele aquele momento, não estava mais pensando. Mas no meio do caminho eu posso dizer aos irmãos que eu pensei muito em mim. E me perdi várias vezes, porque eu tentava construir coisas pensando em mim. Eu acho que talvez a maior derrota da minha vida foi construir uma casa mirabolante. E eu comecei essa construção, não tinha dinheiro suficiente, mas eu tinha força de trabalho, mas a minha força de trabalho estava toda concentrada na casa. Eu quase destruí o meu casamento por causa daquela casa. E teve um dia que a Vivian olha para mim e fala assim: Augusto, talvez você vá terminar essa casa e a gente não vai estar mais junto. Naquele momento caiu a ficha. Eu falei: meu Deus, se eu construir essa casa e eu não estiver mais junto com ela, não tem importância, porque eu estou construindo essa casa para a gente viver junto com a nossa família. O que é mais importante é a nossa família. E isso foi correndo até o dia que eu abandonei a casa. Abandonamos mesmo, pegamos um aluguel, falou: está ficando perigoso aqui, deixa tudo aquilo que eu investi 10 anos da minha vida, e quando a gente estava terminando a casa, foi quando começou a ficar perigoso. E aí, nesse momento, 10 anos da minha vida, eu entreguei ele, mais de 10 anos, porque eu já tinha juntado dinheiro antes, e a gente morou lá 10 anos, mas para a glória do Senhor, o Senhor sempre foi conduzindo o meu caminho, e cada vez mais eu quero entregar, porque eu vejo a glória de Deus e as maravilhas que Ele tem feito na minha casa, porque nós temos construído uma família com F maiúsculo. A minha família hoje, eu bato no peito, me orgulho, porque eu vejo que é uma construção que não dependeu de mim, não foi com base na minha sabedoria, mas está sendo com base na sabedoria do Senhor e na misericórdia do Senhor, segundo aquilo que eu tenho tentado entregar para Ele, esperado que Ele edifique, porque eu não tenho condição de edificar. Mas quando a gente fala sobre o teste do fogo, eu queria abrir um parênteses aqui para explicar para vocês que todos nós somos crentes. Vamos entender assim. Talvez aqui estejam pessoas que ainda não nasceram de novo, mas eu não quero pensar dessa forma, que eu quero pensar no melhor. Imagina que você nasceu de novo e você um dia morre, e você vai ter um encontro com o Senhor. E aqui, no versículo 16, 17, aliás, um pouquinho antes, ele vai falar o seguinte: porque você vai ser salvo como por um triz, mas com prejuízo. Imagina uma obra dentro da igreja, dentro do evangelho, fazendo missão, e chegar diante do Senhor, o Senhor fala assim: a sua obra foi provada pelo fogo, e não restou nada. Ela se perdeu. E para outros, a sua prova foi testada pelo fogo, e era ouro. E aqui está o teu galardão. E esse galardão é para a eternidade. E o prejuízo para a eternidade. Nós estaremos na glória, já é um grande benefício, ninguém vai se lamentar por isso. Mas existe um ganho, sim, que esse texto está mostrando. Mas muitos homens já construíram coisas, e aí talvez a gente ache um padrão aqui sobre as coisas que nós precisamos construir, porque como a gente fala, eu não quero construir coisas para mim, eu quero construir para o Senhor, mas como que eu faço isso? E eu vou falar o exemplo, primeiro os anti-exemplos, né? Os exemplos contrários àquilo que Deus quer. E eu lembro de Caim. Caim é o primeiro construtor da Bíblia. No capítulo 4 de Gênesis, nós vamos ver Caim
matando Abel, e a partir daí, Deus lançando uma maldição sobre a vida de Caim. Você será errante sobre a terra, e quando você trabalhar, a terra não vai dar o seu benefício, ela não vai te ajudar. E aí, logo nos versículos seguintes, nós vamos ver que Caim edifica uma cidade e dá o nome dela de Enoque, o seu filho. Aí vem a descendência de Caim, e eles vão ser hábeis construtores, eles vão ser pessoas que criaram tecnologia para aquela época, e através dessas tecnologias, eles vão suplantando a maldição de Deus. E aí você fala: que isso, Deus? Quem é o Senhor para falar e não fazer? Mas aí você vai continuar nos versículos seguintes e você vai ver que a maldade é multiplicada a partir da vida de Caim. E o final do capítulo é um homem que, sem condição nenhuma, ele mata 2 pessoas. Sem justificativa nenhuma, ele mata 2 pessoas, o dobro do que Caim tinha feito. Mais adiante, nós vamos ver Babel sendo construída. E os homens erguiam altares para si mesmos, assim como Caim. Nós vemos Babel sendo construída e os homens falando assim: nós seremos reconhecidos sobre toda a terra, nada poderá nos suplantar. E aí Deus vem com a sua força e poder verdadeiros e estabelece a sua direção, porque Ele fala: não, quem vai dirigir esse mundo sou eu, não os homens. E já no Novo Testamento nós lembramos de um outro episódio, de um rico, um homem riquíssimo, já precisava de mais nada, e de repente ele tem uma colheita abundante. E a partir dessa colheita ele se pergunta: o que eu vou fazer com essa colheita? E ele vai, medita, ele fala: já sei, vou construir mais celeiros enormes, e depois eu vou dizer para mim mesmo, para minha alma: regala-te, aproveita a vida, porque está tudo seguro lá. Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e tu o que tens para apresentar? Mas nós também encontramos na Bíblia construtores de altares. E nós vamos ver o primeiro exemplo. Assim como nós tivemos Caim, nós temos Abel. E Abel, quando ele é chamado a ofertar, ele oferta o seu melhor. Ele não pega daquilo que lhe resta. Ele pega, a Bíblia fala, das primícias e do melhor da gordura. É isso que Abel pega e exerce ao Senhor. Abraão, a gente pode ver até um padrão aqui, a partir de Abraão. Olha só, Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, nós vamos ver Abraão construindo altar após altar. Ele vivia em tendas, e ele para num lugar, Deus faz uma promessa a ele. Primeira coisa que ele faz, ele ergue um altar a Deus em adoração. Mas essa promessa já tinha se cumprido? Não. Mas ele continua a caminhada, e mais à frente ele para num outro lugar, enxerga Deus e constrói um outro altar. E entre o capítulo 12 e o capítulo 15, você vai ver que ele está construindo altares antes de ter uma aliança. Ele só está obedecendo. Então, primeiro vem a promessa de Deus que já foi lançada sobre as nossas vidas. Vocês concordam comigo que nós já temos promessa o suficiente sobre as nossas vidas como filhos de Deus? E nós somos filhos de Deus. E a partir daí nós precisamos apenas obedecer e caminhar naquilo que Ele tem proposto para a nossa vida. Ele já propôs coisas que talvez nós não estejamos obedecendo. E essa aliança vai ser firmada naquele dia. Porque é uma aliança de eternidade. E eternidade após eternidade após eternidade. A nossa vida aqui
ela é muito pequena. E ela se presta somente a isso, a gente construir algo que a gente vai levar para a eternidade. Mas o altar do Senhor, ele importa em que nós estejamos sacrificando. No tabernáculo de Moisés, quando Deus instrui Moisés a construir aquele tabernáculo, existiam 2 altares, com esse nome de altar. Existiam várias peças e tudo ali significava Deus, tudo ali refletia a glória do Senhor, mas existiam 2 altares. Vocês lembram quais eram esses altares? O altar de sacrifício e o altar de incenso. Então nós precisamos entregar a Deus o nosso sacrifício e o nosso relacionamento, a nossa oração, o nosso louvor. Enquanto nós estamos nos relacionando, nós estamos relacionando com Deus também, porque nós não estamos fazendo isso por nós mesmos, mas o que nós estamos construindo com as nossas vidas é uma igreja com I maiúsculo. É o primeiro ser. Se nós somos, nós fazemos. É meio que um reflexo automático. Quando Deus constrói o mundo, eu não vou detalhar isso agora, mas é uma palavra tão importante, é um estudo tão interessante esse. Quando Deus constrói o mundo, Ele dá 3 mandatos a Adão. Um espiritual, um social e um outro cultural. Um está falando do nosso relacionamento com Deus, o segundo está falando do nosso relacionamento com a nossa família, e o terceiro está falando do nosso relacionamento com a sociedade. E nós temos a igreja como base. E isso tudo que foi perdido a partir do pecado, ele é restaurado, a forma de restauração está lá em Efésios. Ele vai pegar Efésios, vai destrinchar aquilo tudo e vai falar como é que você precisa adorar a Deus, como é que você precisa tratar a sua esposa, como é que a esposa tem que tratar o marido, como é que os filhos têm que tratar também. E o que nós estamos propondo aqui é uma restauração da nossa construção de relacionamento, de bases, dessa base cristocêntrica, para que nós possamos operar a verdadeira vontade do Senhor, e nós vamos ser felizes com isso. Talvez, até agora, por falta até de entendimento, nós não estejamos fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Mas a partir de agora, nós somos mais culpados, porque o Senhor está falando aqui que nós precisamos ser mais coletivos, ser menos individualistas, ter mais profundidade. Quantos aqui conhecem a palavra do Senhor? Quantos se empenham em cursos e mais cursos, em atividades e mais atividades, mas não conseguem se empenhar naquilo que é rico, que é conhecer o nosso Senhor, jejum, oração, Bíblia. E para terminar, irmãos, Jesus disse: aquele que não deixar a sua vida e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Talvez nós estejamos falando, eu sou discípulo, mas eu não consigo largar a mão da minha vida. Eu não consigo largar a mão dos meus bens. Eu não consigo entregar aquilo que precisa ser entregue. E eu vou te falar, não estou falando de dinheiro. Eu estou falando daquilo que você cultua na sua vida. Como que você pega a sua energia e você gasta ela. Como você pega o seu tempo e você gasta ele. E nós podemos, cada um, fazer uma autoavaliação. Se alguém quiser seguir-me, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. E eu posso garantir a vocês, irmãos, o dia com D maiúsculo vai chegar. Mas eu creio também que o fogo vai chegar antes. O fogo vai começar a queimar antes. Nós temos percebido coisas mirabolantes acontecendo na história global, na política interna. Ah, que loucura, esse ano é um ano de eleições.
Nós vamos experimentar aí uma eleição para prefeito e a guerra já começou há muito tempo. Polícia Federal batendo na casa de um, STF jogando não sei quem para ser investigado. A guerra já começou e a dominação é uma dominação que ela pretende envolver tudo, mas eu não estou preocupado com isso, vocês estão? Porque talvez o dia da perseguição chegue, mas é nesse dia que a nossa obra vai ser provada, porque se for ouro, os nossos filhos vão permanecer, nós vamos permanecer, nós vamos permanecer. E aqui eu lembro de mais uma palavra do Senhor. Naquela época ele estava caminhando com os discípulos e eles olham para aquele templo glorioso e ele fala: é certo, não ficará pedra sobre pedra. Mas como? Vão destruir isso? Não ficará pedra sobre pedra. Imagina, meus irmãos, eu estou falando isso agora assim no nosso contexto, que não fique pedra sobre pedra aqui. O que restou de nós? Imagina hoje, se tem uma batida, uma batida aqui, assim, uma invasão, e as pessoas resolvem destruir essa igreja. Nós vamos construir outra. Mas o que importa é a igreja com o I maiúsculo. Essa é a verdadeira construção que o Senhor nos deu para nós cuidarmos, e é isso que Deus vai cuidar de nos cobrar naquele dia através do fogo. Queridos, um grande construtor que eu lembro, por último, foi Neemias. Neemias, ele se levantou para reconstruir os muros de Jerusalém. E ele foi sobre toda a oposição, mas ele foi com a autoridade do Senhor ali naquele lugar. E muitos se levantaram com ele. Eu não sei se vocês se lembram da história, mas a união daqueles homens, o que ele regimentou naquele lugar para reconstruir os muros, era uma união tremenda. Enquanto um fazia a obra, o outro vigiava. Os inimigos vinham, mas tinha gente de prontidão vigiando pelos que estavam construindo. E aí eles tentam arrumar uma emboscada para Neemias e os judeus. Eles falam: vem aqui porque a gente vai conversar e tal. E Neemias manda um só recado para eles: temos uma grande obra e não podemos parar. Temos uma grande obra. Repita comigo: temos uma grande obra e não podemos parar. Esse foi o lema de um... Eu vou alertar vocês sobre uma coisa. Nós fizemos um retiro de adolescentes, e esse era o lema do retiro. E eu falo que algumas pessoas já ficaram para trás, mas as bases do Senhor, elas continuam intactas, que nós buscamos agradar não a nós mesmos, mas nós estamos agradando aqui ao Senhor e construindo e obedecendo aquilo que Ele tem para nós. Tem muita igreja aí que eu não quero entrar em detalhes, mas cada um olhe por si. Se as bases são as bases de Jesus, da cruz de Cristo, as bases desses últimos versículos que eu falei: aquele que não deixar a sua vida e vir após mim não pode ser o meu discípulo. Se alguém quiser seguir-me, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Porque tem muita gente procurando bênção e está procurando a própria vida, mas Deus tem uma vida muito maior a partir daquilo que você entrega. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Deus, por aquilo que o Senhor nos entregou nessa manhã.
continua nos entregando. Pai, nós já declaramos sobre essa igreja relacionamentos fortes, pactos profundos entre homens, a partir do pacto que temos contigo, Senhor. O Senhor levanta a nossa voz para sermos influência positiva, em relação aos outros, para que sejamos influência positiva nessa era, e influenciemos aquela igreja que por um acaso pode estar perdida. Senhor, abre os nossos muros para que, Senhor, tenha uma visão ampliada daquilo que o Senhor tem para nós fazermos lá fora também. Mas, Senhor, que sejamos fortes a partir de Ti, porque a Tua revelação é a única que perdurará. Pai, nos instrui, nos revela, porque nós queremos entregar naquele dia obras de ouro para Ti, Senhor. Pedras preciosas, Senhor, dignas do Senhor, Deus. Senhor, nos ajuda a nos destituir daquilo que é apenas nosso. Não queremos, Senhor, queremos ser como Abel foi, Pai, e Te entregar daquilo que é primícia da nossa vida. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.